Segundo consultorias especializadas, o mercado brasileiro de telecomunicações deve crescer acima dos 5% ao ano até 2017. Se a previsão se confirmar, o setor chegaria próximo dos 100 bilhões de dólares em 4 anos, um dos maiores do mundo. Os principais componentes desse crescimento serão as redes fixas e móveis e o uso de smartphones e outros aparelhos com acesso à internet. O preço da banda larga para a internet deve cair e o acesso à TV por assinatura aumentar, com mais participação de clientes de menor poder aquisitivo. Um dos desafios apontados é investir em infraestrutura e serviços adequados. O governo já deu a entender que vai continuar impulsionando o setor de telecomunicações, especialmente com a proximidade da Copa do Mundo e das Olimpíadas. Vamos conversar sobre esses assuntos no Agenda Econômica hoje com o nosso convidado, o senador Walter Pinheiro, do PT da Bahia. Participa desta entrevista o meu colega jornalista Ronaldo Martins. Senador, bem-vindo aqui ao nosso programa Agenda Econômica. Eu começaria aqui pedindo que o senhor fizesse uma avaliação desse setor que sofreu uma mudança profunda nos últimos 15 anos, depois do processo de privatização aqui, e que, segundo alguns, melhorou do ponto de vista do acesso ao serviço, segundo o ponto de vista de outros, vem contribuindo para um fenômeno que também, de resto, vem acontecendo em outros setores da economia brasileira, que é auxiliar na remessa de lucros provenientes aqui do Brasil, que são remetidos para fora, para outros países, sobretudo para países europeus que participaram aqui desse processo de privatização e que agora se encontram nessa crise internacional. Bom, primeiro é importante lembrar que esse é o setor que no mundo passou por uma revolução tecnológica. Tá? Nós estamos falando de um ambiente de infraestrutura, por exemplo, para o setor continuar crescendo, mas é um ambiente diferente. Não é aquele ambiente que você tinha um investimento em muitas redes fixas, mas é um ambiente que possibilita agora, inclusive, multiplicar os atores. Vou dar um exemplo claro para isso, para a gente entender essa coisa na economia. Então, o grande desafio agora é fazer chegar essa novidade, essa explosão em todos os lugares do Brasil. A universalização. A universalização, que, aliás, era um tripé quando a reformulação do setor. Você tinha universalização do serviço, qualidade dos serviços, que é outra reclamação, tá? E preço dos serviços. Então, nesse tripé, você tem que andar hoje também em sintonia com o mundo. O mercado trabalha exatamente com escalas. O que está nos permitindo usar smartphones dos mais avançados? No momento em que a Samsung lança o seu S4, a Apple lança o seu iPhone 5, o brasileiro tem acesso a isso no mesmo momento. Num passado bem recente, o que chegava aqui era sobra, ou melhor, o que era desovado. Quem não se lembra da época do celular no Brasil aqui, que tinha um aparelho que chamava, inclusive, PT 950, não sei nem porque botaram o nome PT nisso, né? Que era um tijolo. Não cabia numa mão, tinha gente que para carregar, inclusive, até eu botava uma ponchete na cintura para pendurar o celular e tal. Hoje você tem da miniatura até o celular um pouquinho maior, que já substitui até o tablet, quem sabe, até o laptop. Agora, isso precisa sair desse modismo puro e simples e adentrar a vida de cada um. Como assim? Através desse serviço, como é que eu posso levar educação, saúde, segurança, serviço de cidadania, clima, defesa civil? Como é que eu posso usar o celular? Quando se fala em banda larga, o que é banda larga para quem está nos ouvindo? É você aumentar a capacidade de passar dados, informação, voz, até porque telecomunicações não é só voz. Aliás, isso está até sendo cada vez menos utilizado. Se utiliza muito mais hoje baixar um filme, transmitir imagem. Então, essas coisas todas vão ganhando um cenário diferenciado. Aí volto para a escala mundial. Quando é que a gente começou esse primeiro debate? Em 1999, eu era inclusive deputado federal. O Brasil tomou uma decisão de se alinhar na frequência. Que frequência você usa
A frequência em telecomunicações é o ouro da Babilônia, que é através dela que tudo se transporta, tudo trafega, tudo anda. Então, quando o Brasil tomou a decisão de alinhar a sua frequência e usar o que majoritariamente o mundo usava, o preço dos equipamentos despencou. A gente entrou na escala mundial. E o Brasil hoje é um grande componente nessa escala mundial. Nós temos mais de 260 milhões de celulares, uma população de menos de 200 milhões de habitantes. Então, o que significa isso? Significa que preço de produtos, isso tem que significar redução de preço de serviços. Se eu tenho 260 milhões de celulares, eu devo ter aí quantos milhões de transporte de informações por segundo, quantos milhões de minutos de conversações. Então, portanto, isso tem que resultar em redução de preço. Aí, quando você vai para a economia, você me diz assim, mas melhorou, não melhorou, como é que isso? Então, sacode como é que isso a gente faz o balanço. Nós estamos falando de um setor que responde por 170 bilhões de faturamento ano. Sabe quanto foi o orçamento da União do ano passado para investimentos? 165 bilhões. Dos 165 bilhões dos investimentos do orçamento da União para 2012, 110, mais ou menos, ali eram de recursos das estatais. Petrobras, Eletrobras. Então, eu estou falando de um setor que é mais do que o orçamento de investimento de uma nação. Mas é suficiente isso? O senhor fala de universalização, e para ter essa universalização a gente precisa de infraestrutura. Pronto. Aí nós temos e vamos ter infraestrutura suficiente com esse investimento? Para chegar no 4G que está todo mundo falando aí, eu preciso botar umas 20 mil antenas. Para quem está nos ouvindo, no Brasil, inclusive, a gente chama de telefonia móvel, tecnologia móvel, a gente chama de celular, né? Uhum. O mundo inteiro chama de móvel. Uhum. Mas a gente chama de celular porque é o seguinte, a telefonia celular é porque sai em célula mesmo, você que está não entendendo. Ela sai propagando dessa forma. Então, cada torrezinha daquela forma uma célula. Você lembra quando a pessoa diz assim, minha ligação caiu, aí a operadora diz, você entrou numa área de sombra, porque uma torre forma uma célula, outra torre forma outra. Como estava distante, tinha uma área no meio. Voltar aí para a velha matemática, aí quando tem interseção de conjuntos, quando se aproxima isso aqui, ó, o sujeito sai de uma célula, vai para outra, ele passa por esse ponto de interseção, sua ligação não cai. Só que para isso, tem a ver com a frequência. Quanto maior a frequência, 4G em 2.5, menor é o raio de cobertura. Quanto menor a frequência, maior o raio de cobertura. Então isso, quanto menor o raio de cobertura, mais antenas eu preciso. Aí vamos para outro ponto para você entender bem essa coisa da infraestrutura. No Japão, que tem muitos assinantes por sinal, uma torre dessa ou uma estação de rádio base, que forma essa célula para atender uma área, ela tem em média 1.000, 1.500 no máximo telefones que estariam pendurados nessa torre. No Brasil nós estamos com 4.000. É por isso que ligação de telefone cai um bocado. Então nós estamos sobrecarregados. Então eu preciso aumentar a infraestrutura. Construir mais torres. Aí tem que ter investimento das empresas. Investimento delas. Quem é que presta o serviço? Quem está faturando? Os 170 bilhões não vem para o Estado. Os 170 bilhões vão para os cofres e aí, quando você levanta aqui, essas empresas são de fora. Por exemplo, ontem a Portugal Telecom assumiu o controle da Oi. Das empresas operadoras era a única, quase que de capital nacional. Então, na realidade, a Portugal Telecom virou parceira. A Portugal Telecom era parceira de outra empresa, a espanhola, a Telefônica de Espanha, nenhuma operadora celular do Brasil. Saiu e agora ela é parceira da Oi e assumiu o controle. O próximo presidente, nada contra o português, que vai assumir a presidência da Oi, não é isso. Mas aí entra no debate essa questão da crise mundial, e essas duas operadoras no Brasil são de dois países que atravessam um dos seus piores momentos na crise econômica. E Portugal, eles têm... Fora a TIM, né? TIM, que é a italiana e também atravessando uma crise forte. Vamos deixar para lhe dizer por quê. Esses dois países aqui, ó, que estão numa crise brutal, têm o seu melhor negócio no Brasil. Aí a italiana TIM, quando você pega o número de usuários, ou melhor, o número de consumidores e de clientes da TIM no Brasil é maior do que a Itália. Até porque o Brasil é muito grande. Então, quando você fala em 26 milhões no Brasil, dá uma Itália de sobra para poder, eu estou falando enquanto consumidores de telecomunicações. Então, esse é o melhor negócio de Itália, Espanha e Portugal
na área de telecomunicações. Senador, isso não representa uma certa concentração que pode prejudicar esse interesse da universalização? Nós tivemos a fusão da BRT com a Oi, agora a Oi passa para o Grupo Português. Nós não estamos voltando a ter uma concentração no setor e isso não pode prejudicar a universalização porque diminui a concorrência? Por isso que a gente, desde 97, vem debatendo essa questão. Eu fui também deputado que ajudei a construir a lei geral, emendei toda, apesar de não ter ganho uma, né? Perdi todas, me derrotaram em todas as minhas emendas. Eu fiz mais de 250 emendas aos 250 artigos da Lei Geral de Telecomunicações. Perdeu os 250? Perdi todos eles. Até Luiz Eduardo era o líder do governo na época, me derrotou em tudo. Então, tá aí a resposta. Que eu dizia, ó, telecomunicações tem uma tendência a ter monopólio natural. Se a gente não tiver cuidado, ainda que você abra um pouquinho, você tem oligopólios, que é o que nós estamos convivendo hoje. Então, qual é a saída para isso? É o que nós estamos também chamando de entrada da parte da internet. Você tem uma evolução muito grande do uso de dados e do uso da internet. Então, além das operadoras de telecomunicações, nós estamos defendendo que é possível fazer telecomunicações por internet. E daí o fortalecimento da Telebrás, né? O fortalecimento da Telebrás, o fortalecimento de pequenas empresas, o estímulo. Por exemplo, por que a gente não pode estimular o surgimento de pequenas operadoras, de pequenos provedores, principalmente no interior do Brasil? Por que é importante utilizar a frequência de 450 para você expandir essas telecomunicações no Brasil? Por que é importante chegar a serviço? Quando eu falei aqui no início, nós precisamos ver algo que chegue na vida das pessoas. Por que tornar bonito, dizer assim, está aqui, ó, um smartphone, esse smartphone faz de tudo, eu já carrego ele não preciso mais carregar tablet, nem laptop, nem nada disso. Agora, eu quero saber, para além do consumo de um cidadão, como é que isso pode ser utilizado para chegar a serviço? Por exemplo, chegar a imagem de ultrassom para que um especialista que está num ponto bem distante da cidade do interior possa contribuir com a análise na área de saúde. Possa chegar a informação de uma máquina de diálise de um cidadão que está tomando diálise a 200, 300 quilômetros do local onde está o médico. Eu não tenho um nefrologista em toda a cidade do interior, mas eu posso fazer o sinal da máquina de diálise chegar na mão de tudo quanto é nefrologista, mesmo ele a 200 quilômetros de distância. E aí o senhor já está pensando nos serviços que são oferecidos na ponta para o consumidor, e a gente vai também tratar mais dessa questão um pouco quando a gente estiver falando sobre TV digital, porque existem muitos projetos nessa área de interatividade. Mas antes da gente chegar lá, senador, eu queria aproveitar, para a gente não fugir dessa linha que a gente vem adotando aqui, para tratar um pouco de agregação de valor. Porque, obviamente, que é importante exigir que as empresas coloquem essa infraestrutura à disposição, porque elas estão lucrando muito. Os maiores negócios, como o senhor disse, estão aqui no Brasil. Mas, para além disso, para qualificar esse debate, o senhor vem mostrando aí o seu celular, tem o Samsung, da Apple, o iPhone, mas nada disso é feito no Brasil. Isso. A tecnologia de ponta... O máximo que a gente faz aqui é montar. A parte nobre de todo esse processo, que não é passar um cabo, não é instalar uma antena, mas a parte nobre desse processo, que é fazer o microchip, é o desenho do microchip, é queimar, fazer aqueles discos, né? Isso, o bolachão, como a gente chama. O bolachão, exatamente. Quer dizer, o Brasil está virando o consumidor. Desde que o CPQD da antiga Telebrás também passou para grupos estrangeiros, a gente viu que houve uma redução de pesquisa e desenvolvimento. Isso não é só na indústria de ponta, não, na indústria periférica. Olha só, esse negócio que você está falando do celular, olha que potencialidade nós temos. Você vê que todo mundo, quando compra um celular, o cara tem um negócio de uma capa, uma proteção, um carregador assim, um carregador acolá, uma bateria, tudo isso é suplemento. Aplicativo. Só que eu estou falando ainda por enquanto de equipamento, fora os aplicativos, que são software. Mas olha lá, um mundo de negócios, em torno, eu estou falando de 250 milhões de aparelhos. Você imagina que é 250 milhões de consumidores de uma capa, de consumidores de mais um não sei o quê, aí vai. Você entra numa loja de suplemento de celular que você vai encontrar todo tipo de atrativo para o sujeito consumir. Nem isso nós estamos conseguindo estabelecer uma relação aqui. Então, deixa eu voltar para essa questão do CPQD que você tocou, para entender essa política industrial. Como é que funcionava? Eu estou falando, inclusive, que eu vim desse setor. O CPQD desenvolvia,
Você tinha um mercado que era exatamente as operadoras de telecomunicações, 27 espalhadas pelo Brasil. Esse desenvolvimento era baixado enquanto norma pela Telebrás, para que as empresas pudessem usar. E o Brasil estimulava o surgimento de indústria nacional para produzir aqueles equipamentos. Isso. Foi assim que o Brasil conviveu com a Elebra, uma empresa nacional. Sabe o que a Elebra fabricou em decorrência disso? Quem não se lembra daquelas impressoras matriciais, Mônica e Alice? Foi feito pela Elebra. Sabe por quê? Porque a Elebra produzia bastidores, a Elebra produzia links, a Elebra produzia enlace, a Elebra produzia equipamento para aumentar, para atender a demanda do setor de telecomunicações. Então, permitiu a indústria se consolidar e, inclusive, produzir outras coisas no Brasil. Nós perdemos esse cinturão industrial de telecomunicações eletrônicas ali em Campinas. Nós perdemos. O telefone público que usava aquele cartão indutivo, que substituiu a ficha, aquilo foi inventado no Brasil. Aquele cartão indutivo, ele funcionava assim, funcionava assado, funcionava de frente, funcionava de fundo. Isso. O mundo inteiro passou a conviver com aquele cartão que foi desenvolvido pelo CPQD, foi produzido aqui, ó. E com aquilo a gente estimulou uma indústria. Com essa nova onda, nós compramos estação de rádio base, nós compramos agora as femtocélulas que vão substituir a estação de rádio base, que é uma espécie de célula menor, né? Os aparelhos, a essência do aparelho, ou o coração do aparelho, tudo isso vem de fora. Vem de fora. Então você tem montagem de aparelho celular em Manaus e tem montagem de aparelho celular em São Paulo. Então você tem montagem, mas você não tem a essência. Então é importante que a gente dispute esse mercado? Eu quero continuar construindo com fibra ótica, ampliar com estação de rádio base, chegar a serviço, mas eu preciso também ir para outra área. E aí vem a área do software, que essa é uma expertise que a gente tem muito bem. É de brasileiro, inclusive, o software mais importante da TV digital no mundo hoje, chama-se Ginga. Brasileiros aqui, em diversas coisas, apresentaram diversos aplicativos para resolver a vida do sujeito no trânsito, para comprar uma pizza, para acessar medicamento, para ter acesso à farmácia. Tudo isso é utilizado nessa rede de telecomunicações. E esse conteúdo vale mais do que fio, vale mais do que equipamento. Além do valor agregado ser muito maior. Senador, vamos continuar nessa questão, inclusive para lhe perguntar se essa guerra está perdida ou não. Porque isso é praticamente uma guerra internacional sem armas, né? As armas estão aqui na mente. E quem se transporta é a informação. Exatamente. Não é a bala. Então a gente continua conversando a respeito desse assunto aqui no Agenda Econômica no próximo bloco. Até já.